E aí perguntaram para um líder de uma igreja, um bispo, se a Mundial tinha jeito. E sabe o que ele disse? Não, não tem jeito. Não tem jeito, isso aí não vai para frente, não vai vingar. Foi o que ele disse na época. Sabe quem falou na boca dele? Satanás, o derrotado. Satanás tem por sobrenome o derrotado. Porque ele já está vencido, está condenado. E na época nós tínhamos cerca de 300 igrejas. E após Satanás ter dito na boca de um bispo que a Mundial ia fechar, que não ia ter jeito, que não tinha jeito para ela, foram abertos mais de 4.000 templos. E hoje nenhuma sede no Brasil tem os membros que temos ali no Brás, você sabe disso. Pesquisa aí. Pesquisa, eu faço reunião para 30.000 pessoas aos domingos às 9 da manhã. Você conhece isso em algum outro lugar? Então a pergunta é, de quem era a profecia, de quem era a adivinhação, de quem era a palavra? Vou mostrar na Bíblia daqui a pouco. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque recentemente um canal de fofocas no meio evangélico fez a pergunta para uma pessoa, aliás, que só fala besteira, mas que se especializou na arte de enganar, enganou até a mim mesmo, durante um tempo. Aliás, tinha até trocado de mulher, eu não sabia. Aí você vê que o sujeito é um enganador mesmo. Eu só descobri depois que alguém me disse lá em Angola, alguém mandou um recado para ele em Angola, disse que lá ele trocou de esposa, que a atual esposa não é a esposa verdadeira dele, a da mocidade dele. Então, a pergunta é, que o sujeito, que moral tem um sujeito desse para falar besteira que falou essa semana, esses dias? Quando perguntado sobre a Mundial, tem jeito? Ele fechou a cara e disse, não tem jeito. Quem é você, rapaz? Quem é você? Quem é você? O nome que você tem, você conseguiu às minhas custas. Às custas dessa obra. E que vai desmoronar por causa disso. Sua arrogância, sua prepotência, falta de humildade e falsidade, porque liga para mim para pedir a benção e fala uma besteira dessa. Agora você falou com as mesmas palavras de um outro que falou há 17 anos atrás. Eu tenho comigo que você nem sabe do que esse falou. Mas falou com a mesma palavra, quer dizer, o mesmo demônio, o mesmo espírito maligno. Eu estou te desafiando. E é o inferno inteiro que está sobre a sua vida. Quem é você? Eu confio na palavra de Deus, no que Deus me deu. E que te fez também. O que Deus me deu, fez você. Então presta atenção, rapaz, nas besteiras que você fala. Recolha-se a sua insignificância e fica na sua. Você está me desafiando? Recolha-se a sua insignificância. Você conhece o histórico dos que me desafiaram, rapaz. Você conhece. Você conhece. Você acompanhou isso. Mas vamos à palavra, vamos orar. E depois eu trago para você a palavra. Então esse sujeito disse, ele montou uma arapuca para tirar pessoas dizimistas, pessoas empresários, pessoas da obra, para se sustentar, porque não tem fé. E aí falou essa besteira, Mundial não tem jeito, sugerindo que você vá para lá, para a arapuca dele. Minha galera abençoada, recentemente, se não me falha a memória, semana passada, eu postei aqui uns vídeos de uma treta antiga entre o apóstolo Valdemiro Santiago e o seu ex-pupilo, Bispo Luciano Neves, que hoje tem uma igreja chamada Deus Proverá, não é verdade? Ele deu uma entrevista aí, o Bispo Luciano, pro cara do Fuxico Gospel, né? E o rapaz perguntou assim para ele, o Bispo Luciano, a Igreja Mundial tem jeito? E ele falou que não tinha. E o rapaz ainda perguntou assim, a igreja, Deus Proverá, será maior do que a Mundial? E o Bispo Luciano afirmou com toda certeza, com convicção, que ia ser maior. Com a sua visão inclusive administrativa, o senhor acha que a Igreja Mundial, ela tem jeito ainda? Não. Do ponto de vista administrativo? Não tem. Não tem. Na minha opinião.
possa ser feito para melhorar? Não tem. O nível de dívida ele está infinitamente acima do que a igreja ela consegue arrecadar, tá? E o modelo de gestão nunca mudou e não vai mudar. Entendo. Portanto, eu gostaria de poder dizer que teria. Aliás, eu não posso dizer não tem, porque se eu sou da fé, tudo é possível aquele que crê. Eu só não estou acreditando. É só isso. Com a sua visão de dizer que lá não tem jeito, o senhor acha que a Igreja Unida Deus Proverá pode ser maior do que a mundial? Será? E isso não prestou, né, galera? Isso não prestou. Aí eu trouxe um vídeo aqui do apóstolo Valdemiro, ficou sabendo disso e arrebentou ele, chamando a igreja do Bispo Luciano de Arapuca, né? E não prestou e também não ficou por isso. E eu ainda trouxe um vídeo aqui, só que meio curtinho, né, do Bispo Luciano dando a resposta. E agora eu vou trazer esse mesmo vídeo, né, como eu mostrei no início do vídeo aí, a introdução, o apóstolo Valdemiro chamando a igreja dele de Arapuca. E agora eu vou trazer a resposta completa do Bispo Luciano, que teve coisas que eu não consegui pegar na época, mas eu hoje consegui. Então, eu quero que vocês fiquem com o vídeo aí e tirem suas conclusões. Só que eu quero falar um comentário aqui rapidinho, galera. Eu, sinceramente, eu fico triste com isso. Porque os camaradas, eles, além de serem pastores, eu não sei que raio de pastor são eles lavam roupa suja dentro do altar, em cima da igreja, em vez de se preocupar em pregar a palavra de Deus, ganhar alma para Cristo, não. Eles lavam roupa suja, um jogando o povo dele contra o outro. E o povo fica aplaudindo, achando aquilo lindo, dando glória a Deus, dando aleluia. Isso é que me entristece. Eu fico imaginando como deve estar o coração de Deus com essas brigas aí idiota. E quem ganha com isso, sabe quem é, pessoal? É o diabo. O inferno é que ganha com isso. Mas são eles que vão prestar conta com Deus. Amém? Então, ó, deixa teu like, se inscreva nesse humilde canal, tá bom? Ativa o sino e comenta o que você acha aí dessa brigalhada desnecessária aí. Beleza, gente? Deus abençoe você e toda a sua casa. Até um próximo vídeo e fui! Porque esta semana eu fui surpreendido com um determinado líder que muitos de vocês conhecem de um ministério, que entrou em rede nacional e veio... Na verdade, aquilo foi um verdadeiro ataque. Eu tomei até um susto, porque eu não sabia de nada. Ele começou a me humilhar mesmo, mas humilhar mesmo. Me chamando de endemoniado. Falando mesmo, ele é endemoniado. Tudo bem, mexer comigo, eu não sou nada, nunca vou ser. Mas um pregador que se diz um santo homem, falar o que falou da igreja, ele chamou essa igreja aqui de Arapuca. Palavras da boca dele. Falou, essa igrejinha aí é uma verdadeira Arapuca. Vem cá, vem aqui. Eu chorei, gente. Porque eu nunca imaginei que um homem que diz que tem vida com Deus falaria isso de uma igreja. Eu nem me preocupei com o que ele falou de mim.
disse que eu era endemoniado, que eu nunca fui uma pessoa de Deus. E olha que eu trabalhei do lado dele, e ele viu os frutos. Ele disse que a profecia dele ia se cumprir, que essa igreja ia fechar, vai fechar. Como é que pode um homem de Deus profetizar que ele tinha que profetizar que um prostíbulo feche, que uma boate feche, que uma casa de prostituição feche. Mas um pastor, uma pessoa que diz que quer ganhar almas, de profetizar que feche uma igreja. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Disparou várias acusações. Inclusive, ele até disse que eu tinha colocado uma determinada pessoa, um empresário que tem até vindo aqui, graças a Deus, tem até ajudado a igreja. E ele, acho que ele quis insinuar que eu, sei lá o que ele queria. Falou assim: será que seus membros, os pastores, sabem que você colocou e chamou a pessoa? Isso aí ele vai se resolver com a pessoa, né? Porque aí é um problema dele. Chamou a pessoa de estelionatário, de bandido, de tudo. E falou: será que a sua igreja, o povo aí sabe? Ou seja, se não sabia então, e se fosse verdade, ele estava então querendo falar. Como é que um homem de Deus promove algo que escandaliza? Mas graças a Deus que ele estava errado, né? Ele falou: será que a sua igreja aí, os pastores, os bispos, o povo, sabe que você colocou na ata da igreja um estelionatário, um bandido? Ele nem pensou na acusação falsa que ele estava fazendo, porque eu falei assim: ele está falando tanta bobagem, mentindo. Ele está, não é falando bobagem não, ele está mentindo. Porque basta eu pegar a ata da igreja e mostrar quem está lá, e ele vai ver que não tem essa pessoa que ele está dizendo que está. O que ele queria fazer? Que as pessoas acreditassem nele, porque ele está agindo como Herodes agiu, querendo destruir, como quis destruir uma obra que estava começando através de Jesus. Ele está aqui. Esse homem que se diz do altar, eu até acreditava que era, mas depois do que eu estou vendo, ele já perdeu a visão e a presença de Deus há muito tempo. Ele está vivendo de fama de passado. Essa que é a verdade. Está vivendo do passado dele. Então uma pessoa que está na presença de Deus jamais fala e faz o que ele tem feito. Jamais. Jamais. E ainda me ameaçou falando assim, ó: você sabe muito bem o que acontece com quem me desafia. Olha isso, olha a arrogância desse homem. Olha o que ele fala: você sabe muito bem o que acontece com quem me desafia. Bom, pode até acontecer se não for de Deus, mas eu duvido se for de Deus. Eu falei: ele quer então que eu morra, é isso? Pelo visto é. Mas eu fiquei pensando, o que incomoda tanto ele? Gente, eu falei: o que incomoda tanto, meu Deus?
Não é só ele fazer a obra dele lá e deixar a gente fazer a obra aqui? Vocês me veem falando dele aqui alguma coisa? Há 1 ano e meio atrás, eu fui procurado por um portal de notícias, é gospel que fala? Notícia... Hã? Não, eu sei. Notícias evangélicas, eles falam de tudo lá. Um repórter me procurou para fazer perguntas sobre o motivo da minha saída, porque eu saí, tarará, aquela coisa toda. 1 ano e meio atrás. E eu falei. Inclusive, nessa mesma reportagem, ele me pergunta assim: o que você acha desse pregador, desse líder? Eu disse, está lá, para todo mundo ver. Eu falei assim: eu acho que é uma pessoa maravilhosa, eu gosto. Está lá, está lá. Até mesmo, se ele pegar, ele vai ver. Eu falei, eu acho que é uma pessoa maravilhosa, ele tem aquele jeitão dele, mas é uma pessoa boa. Eu acho que todo mundo deveria conhecê-lo de perto, que veria que é uma pessoa boa. Eu falando. E aí ele me faz uma outra pergunta. E você acha que administrativamente a igreja, essa igreja dele, tem jeito? Aí eu falei, não, não tem. Eu não disse que a igreja ia fechar. Eu falei que administrativamente não tem jeito. E falei por quê? Por conhecimento de causa. Eu era a segunda pessoa da igreja. Será que eu não sei o que acontecia lá? E eu não falei isso com alegria. Eu falei isso com a verdade. Eu vou mentir pro repórter? Não tem. Por que não tem? Administrativamente. Eu não estou falando dentro da liturgia, do trabalho em si. Mas dentro da gestão não tem. E vocês vão me responder se tem. Aí ele falou assim: como é que pode ele falar que a igreja não tem jeito? Não tem porque não tem, então eu quero ver ele dar o jeito então. Uma igreja que deve mais de 900 milhões de reais, quase 1 bilhão. Deve quase 1 bilhão e eu quero ver ele dizer que não é. Uma igreja que tem mais de 12 mil processos. Eu quero ver ele dizer que não tem. Sai no Google, para qualquer um que quiser. Uma igreja que tem não sei quantos mil despejos. Ele pode viver mais 100 anos que ele não paga essa dívida. Eu falei alguma mentira? Eu gostaria que fosse diferente, mas não é, ué. Todas as igrejas têm problemas financeiros? Tem, eu tenho também. Às vezes a gente tem dificuldades. Mas se ele me perguntar dentro do que está, você acredita em milagre? Lógico, eu prego sobre isso. Para eles não tem jeito, para Deus pode até ser que tenha, mas para eles não tem não. Se ele disser que tem, então eu quero ver ele resolver. Chegou a desse ponto por causa da gestão, modelo de gestão. O que eu vou fazer? Então ele se sentiu talvez ofendido com isso, não sei. Não gostou de ouvir certas verdades. E depois, além de tudo, falou assim: é uma coisa que eu nunca escondi. Acho que também eu não via necessidade de ficar falando disso toda hora. Vocês sabiam que... Olha, rapaz, eu fiquei pensando na maldade, na incoerência e na falta de responsabilidade. Porque graças a Deus para vocês, eu ainda posso explicar algumas coisas. E quem não consegue ouvir essa explicação, vai pensar o que ele disse e pode até se afastar de Deus. Olha a falta de responsabilidade. Aí ele falou assim: a arapuca dele lá, ele como é que é? Ele fica ligando para as pessoas dessa igreja para ir para a igreja dele. Quem já foi de lá aqui? Que benção. Agora eu vou fazer outra pergunta.
Se tiver, levante e diga. Quem já recebeu um telefonema meu chamando você para vir para cá? Você veio para cá por quê? Eu acho que você quis vir. Ué, eu vou para a televisão e chamo as pessoas. Agora eu vou controlar quem quer vir? Ele disse, ele só fica chamando pessoas de outras igrejas e ligando para quem tem dinheiro para ir para a igreja dele. Se ele soubesse, agora ele vai saber, porque eu vou falar. Não, se ele soubesse que um dos maiores dizimistas dele, no ministério dele, um dos maiores, ou se não o maior, umas semanas atrás aí, falou com um pastor nosso: pede para o bispo Luciano vir aqui em casa orar pela minha família. Eu fui, chegou lá, jantei com ele, a família, oramos. Em nenhum momento, eu estou falando em público, então se for mentira, a pessoa vai poder até se, né? Em nenhum momento eu falei, chamei a pessoa para vir na minha igreja. Falei assim, inclusive nos visita. Não. Já que ele me chamou para orar, eu fui lá orar. Em nenhum momento eu chamei ele e nem pedi nada. Deus, ele é testemunha e ele pode ligar lá. E essa mesma pessoa, aí você vê, ele disse que eu estou preocupado com dinheiro, né? Infelizmente. Se eu falasse tudo mesmo, estava arriscado fechar, era a igreja dele se eu falasse. Mas eu não vou fazer isso não. Não vou fazer, sabe por quê? Porque o nosso papel é pregar a palavra de Deus, não é ficar aqui arrumando confusão e escandalizar pessoas. Por isso eu não vou falar não. Eu quero trazer, ligar para as pessoas que têm dinheiro. Eu nunca liguei, eu acho que eu nunca liguei para nenhum de vocês que estão aqui. Eu acho não, tenho certeza. Não porque eu não quero, mas eu vou ligar para você para quê?